on this computer. Agora não tem dúvida, né? Muito bem. Então, como eu disse para vocês, nós temos hoje o início do curso Cocker. Nós já fizemos uma introdução, já vimos lá o que é o Esperanto, para que serve, vocês fizeram um exercício, e a base também de informação que vocês vão ter desse curso. Só que eu pus a lição errada, novamente, quer ver? Exatamente. Eu pus a lição errada. Nós vamos voltar. É a outra lição aqui. Porque apresentar. Voltar para o tamanho normal. Isso. Então, vamos lá. Pronunciado. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender em Esperanto, eu vou voltar desde o início como se nada tivesse acontecido a muitos de vocês, ainda não treinaram. Vocês precisam, durante a semana, pelo menos fazer um treinamento, e eu vou lembrar isso no grupo, fazer um treinamento de pronúncia. A gente vai fazer no tipo passo peregrino. O que é? A gente anda duas para frente, uma para trás, duas para frente, uma para trás. E assim a gente vai até o 8º exercício. Então, a gente vai dedicar a cada semana um grupo de pronúncia. Hoje é uma coisa extremamente simples, que é saber como se pronunciam as letras em Esperanto. Muitos cursos... Adonis, Oi. posso só te cortar um pouquinho? Pois Como é. você está falando isso, aí acho que é o momento. Assim, tá até legal as atividades que você está passando, só que muita gente não está conseguindo acompanhar. Por exemplo, o Alexandre mesmo, essa última, ele não conseguiu acompanhar por causa do serviço. Eu só consegui dar uma pequena acompanhada, porque o tempo está muito curto para a gente fazer. E um monte de gente tem muita coisa para Não. fazer. E aí, por exemplo, esse exercício que você já tinha falado semana passada, que era para a gente acompanhar, para a gente pegar, eu sequer consegui entrar neles por conta das outras coisas. Aí acabou que eu falei assim, poxa, eu não consegui nem completo. E aí, quando eu falei lá no grupo, outras pessoas também falaram que estava difícil de acompanhar. O prazo que está curto, sim, não é nem... Mas vocês não entenderam direito. Aquilo é apenas um aquecimento, pessoal. A gente precisa aquecer. Vocês precisam aquecer. Precisam estar alertas que estão fazendo um curso. Só isso. Não é a questão que vai ter uma carga daquela toda semana. Não. É diferente, é um aquecimento. Depois de aquecido, vocês andam com mais rapidez e mais inteligência em tudo mais. Não se preocupe, vocês vão acompanhar. Eu fiz isso exatamente para provocar. Eu quero que vocês fiquem ativos. Porque eu acabei ficando, eu, por exemplo, fiquei muito chateada. Primeiro que eu não consegui fazer esses Não, exercícios da pronúncia que você já tinha passado, você falou que era bom a gente fazer, eu não consegui nem pegar. Ainda tá. tem os do Mas você vai olhinho, os fazer. outros, né? Mas você vai fazer. Calma, calma, todos vão fazer. Tá bom. Então, em Esperanto, todas as letras têm sempre o mesmo som. Essa variação existe as chamadas accentoi, que é as variações de vocalização dos diversos povos do mundo. Mas o Esperanto tem uma pronúncia central, que todos tendem a ter essa pronúncia central. O fato de ter as variações que não impliquem em compreensão, isso que é importante, tem que ter a variação, mas sem propriamente se tornar incompreensível, né? Porque em muitas línguas troca-se o L pelo R e o P pelo B, o V pelo B e assim por diante. Então, essas coisas assim são problemas linguísticos locais, mas com treinamento você consegue sair. O português, nós temos terríveis vícios e problemas sérios, né? O nosso é com o D e com o T, porque o T na frente de I vira T, né?
E aí é uma coisa complicada, e pior ainda quando o T no final das palavras vem com E no final, e esse E no final vira I, aí vira ti, aí danou, igual, e D vira di, e aí muda o som, vira outra letra. O O no final das palavras em português vira U, pior em Portugal, que o O vira U em tudo quanto é lugar, coração e por aí vai, mas a gente fala o nosso O final com U, aí livro, Esperanto, e a gente nasaliza o N, né? Esperam, a gente sai anto, mas Esperanto em Esperanto é Esperanto. É uma coisa bem mais próxima do que a Leia aprende, que é o italiano, que tem uma melodia muito mais próxima do Esperanto. Dizem, eu não sei, eu já vi muitos outros, mas isso é uma valorização, uma personalização, mas dizem que os croatas são os que melhor pronunciam em Esperanto. Os croatas. É o que mais aproxima do vocabulário padrão, né? Mas o Esperanto é isso. Ele tem único som para cada letra. E, falando esse som, certamente o Esperanto é compreendido. As vogais em Esperanto são sempre A, E, I, O, U. E elas têm uma característica especial, especialíssima, aliás, que é a de indicar o número de sílabas de uma palavra. Para cada sílaba há uma única vogal. A cada vogal, dentro de uma palavra, tem uma única sílaba. E aí, esse é um detalhe que e não tem, tecnicamente, os chamados ditongos em Esperanto. Existem sons de ditongo. Quando a gente põe o J no final, que tem a pronúncia de I, aí vira um ditongo, né? Então, taido, né? Que é maré, taido. Então, taido é um J aí no meio. A gente fala taido e não taído. Não é um som à parte, não é um hiato. Aliás, só se formam hiatos. Com duas vogais juntas, só se formam hiatos. Vocês vão fazer treinamentos desses vocálicos, né? As letras com sinais diacríticos, essas letras, elas podem parecer com a letra do lado, tá vendo? Ro, ro, o jo, o io com jo, o xô com so. Elas parecem, mas não são o mesmo som. O que marca o Esperanto são a independência de todas as consoantes e vogais. Tudo é independente, o som é daquele, nada se mistura e é constante para todas as palavras. Não existe em Esperanto o Q, o W, o X e o Y. Não existem. Tá? Eles existem apenas como sinais matemáticos, por exemplo, se eu usar numa equação matemática. Então, eles não existem nessas formas. E nem esses sons marcados em vogais. O A com tio, o A com crase, o A com agudo e assim por diante, o E, tudo mais. Então, esse som... Vamos ver se vocês ouvem bem esse som. Adonis, só um minutinho. O que é bráquia? Braquia. Isso Braquia, aqui. eu nunca ouvi falar nisso. Esse símbolo. Qual? Eu estou mostrando na Ah, tela. tá, obrigada. Isso Isso é é braquia. braquia. Uhum. Ok, obrigada. Tá? A, bo, so, cho, do, e, fo, go, jo, ho, ho, i, yo, jo, ko, lo, mo, no, o, po, ro, so, sho, to, u, wo, vo, zo. Entenderam, né? Então, esse é o primeiro exercício. Vocês têm que ver cada exercício desse de pronúncia 2 vezes na semana, pelo menos 2 vezes na semana, os 2 exercícios,
e daí para frente voltam um para trás e vão para frente, 2 vezes um e o outro. Na verdade, você tem que ouvir 4 vezes isso por semana. Na quinta lição, vocês devem estar pronunciando muito bem o esperanto. Bom, vícios fonéticos. Isso é importantíssimo a gente ver, né? Então, sobretudo, as palavras que terminam em E, em O, em M e em N. Essas palavras, em português, elas todas têm vícios de linguagem. O E vira I e o O vira U. O M vira nasal e o N nasal. A gente não distingue M de N, a gente fala também. Também escreve com M ou com N. Para um esperantista, ele não vai saber. Também. Primeiro, ele não conhece sons nasais. Conhece. Mas a nasalização final do M e do N, bem, a gente não sabe se é com N ou com N. A gente sabe que é português, que estudou a língua, né? Mas a diferenciação é complexa demais. Quando os fonemas B, D, F, G, K, M, S inicial e T vierem seguidos de consonância, né, é preciso evitar o barbarismo. Né? É um barbarismo isso, é um termo da gramática, é um barbarismo. Então, a gente não fala, por exemplo, abdique, a gente não fala abdique assim, ó, que a gente fala em português, abdique, é assim que a gente fala. A gente fala abdique, abdique, abdique. Então, isso é um barbarismo, colocar um i aqui no meio. Abi não existe, abdique, abdique. Então, aí fala como um português de Portugal, abdique, abdique. É porque não tem esse i aqui, tá? Edzo. A gente não fala edizo, não põe o i aqui no meio do D e do Z. Fala edzo, 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 tá? Então, o lifto, lifto, a gente fala o F e o T separadinhos. Lifto, lifto. Não fala lifito, não. Lifito. Não fala isso, tá? Ligno. Esse não põe o i aqui no meio, fala ligno, não ligino. Põe o i no meio e ainda fala ligino, não. É ligno. Acto. A gente não fala aquito, acto, tá? Por exemplo, himno. Você tem que falar o M e o N em Esperanto. Tem que falar os dois. Que em português só fala hino, hino, hino. A gente fala, a gente nasaliza ainda, hino. O hino brasileiro, a gente não fala himno, tudo pela boca, né? Himno. Himno, e não rimino. Stelo. Adonis, desculpe Oi. te interromper, mas é que para nós o H em português não tem som, né? Mas em Esperanto tem. Tem que se Pois, mas falar. aí você... Pois tem, você... então tem que aprender. Tá, não, eu sei, entendi, mas é que a gente fala I no brasileiro, no meu entender, não tá errado, né? Porque o H não tem som. Não está nada errado quando a gente fala português. Não. Mas não pode trazer isso do português para o Esperanto. É aí que Ah, tá. entendi, Eu estou entendi. chamando a atenção nisso. Não há nenhum problema de se falar hino. Uhum. Não há nenhum problema. É português, é nossa língua. E outra, né? Se a gente fala hino, parece que é um estrangeiro e fica ridículo. É Hino. verdade. Hino brasileiro. Não, é ridículo. Você tem que falar hino mesmo e pronto. É assim que se fala em português. Mas em Esperanto é himno. Tem que falar dessa forma. Rimino. Stelo, a mesma coisa aqui. Não pode falar stelo. E nem estelo, feito falam os cariocas, né? Os cariocas realmente colocam esse S no início, é complicado. E não tem esse porque se falar estelo, em vez de falar estelo, significa roubo.
e não estrela. Entenderam? Tem que tomar cuidado. Muitas palavras modificam o sentido totalmente se você fala de forma diferente. Entendeu? Etnólogo. Eu não põe o hino aqui, ó, etnólogo, porque a gente ainda vai pôr o i e ainda transforma em TCH. Olha como é que é louca a nossa língua. Etnólogo. Ele não fala mais o T, fala o T. Etnólogo. Pronto, danou tudo. O esperantista não entendeu nada na hora que fala etnólogo. Entenderam? Então, esses problemas vocálicos são muito importantes. E o O no final é extremamente importante que seja sempre O e não U. Tá bom? Então, Ô, vamos lá. Adonis, dá para você repetir o estilo para mim, por favor? Porque você falou dos cariocas, né? Ai, Mas eu, mineira, eu puxo muito S também, eu falo Então. estilo ou estilo? Não, você falou certo, não é estelo. O carioca tende, é feito português de Portugal também, o S é sh. E, além disso, tem um detalhe no carioca, que ele fala, em vez de falar a palavra nascimento, o S e o C separadinhos, ele fala nascimento. Eu estou errado ou não? Eu acho que é isso. Nascimento. Não, Adonis. Eu não Adonis. falo não, hein? Não, é Nascimento. pior. Nascimento. Não, olha aí, É ó. nascimento. Nascimento. O carioca Ah, coloca uma letra onde não existe. Nascimento. 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 Entendi. Não, ele coloca uma letra a mais. Então, é em Portugal. Em Portugal fala E S também- com C, nascimento. O Portugal tem esse chiado. Por exemplo, Subir, piscina. Eles falam piscina, piscina. descer, subir. O niteroense, né, no Rio de Janeiro, que normalmente puxa esse nascimento, que é um vício de linguagem regional, né? É uma coisa mais regional mesmo. Nascimento. Estou falando que eu sou que eu moro no Rio. Nascimento, escrever nascimento está errado, né, em português, porque não é nascimento, é nascimento, né? Nascimento, é isso mesmo. Na hora de escrever, na hora de Eu sou falar... niteroense, falo assim. Não é? Pois é, a gente mesmo, nota. nascimento. Não é uma crítica, não é uma crítica pejorativa, é só uma observação na questão da Porque na linguagem. hora que eu vou escrever, eu fico na dúvida. Como é que é o nascimento? Aí eu tenho que pensar. Não, mas não se escreve nascimento, lógico, obviamente, né? Não, o pior Tá do carioca não é o nascimento, que ele vai lembrar. Tá? O pior é o mesmo. Onde que está esse R? Mesmo. Mas não é todo carioca que fala mesmo, não. Só É o surfista. O surfista fala isso bem. Mesmo, meu irmão, né? Meu irmão. Foi complicado. Sem críticas aos cariocas. Porque nós mineiros também comemos. Eu sou mineiro, né? Então comemos todas as sílabas, né? Dom Covô, Poncotô, é muito complicado. Um tiquitinho de café, né? Então come tudo, mas é pior que açoriano, às vezes. Porque açoriano, nem português de Portugal, de Lisboa, às vezes compreende os açorianos. Exatamente. Eles são terríveis. Eles horríveis. Acabam com as sílabas. Acabam. Some tudo, né? Outro dia eu vi uma palavra que era assim, eu não entendi nada, né? Que é colesterol? Colesterol. Eu falei assim, que é isso? Colesterol. É colesterol. Eles falam colesterol. Colesterol é mesmo, isso aí em Portugal inteiro, né? Colesterol. Não é colesterol. Aspecto. Não, é complicado. Aspecto é aspecto. Bone, nun ni komencas vidi la vortoj en Esperanto. Mi klopodos paroli al vi nur en Esperanto dum certa tempo. Vou tentar falar mais em Esperanto, isso vai acontecer mais para as lições no final, mas eu vou tentar colocar na cabeça de vocês a melodia do Esperanto em si, para que vocês possam ir acostumando, tá? Nun ni vidos vortojn ĉi tie. Tio estas... Kiu scias kio estas tio? Kio estas tio? Homo. Kaj tio? Piro. Kaj tio? Roso. Kaj tio?
Floro, Essas margarido, flora, essas Margarido. lecanto. Diru, lecanto. Tio, diru, lecanto. lecanto, Lecanto. lecanto, Lecanto. Yes. Lecanto. Cato, cato, Cato. fundo, fundo, Mundo. Craiona. craiona, Craiano. plumo. Cancionista. plumo, Plumo essas tio, vido? Plumo. Essas Plumo. ditas plumon. Tio. Viro, Viro. viro, Quinabo. nabo, nabo, Tablo. seggio. Seggio. Ripeto, Seggio. poste la... Ripeto, vido citie. Pomo, Pomo. pomo, biro, biro, roso, vido la ro en Rosso. Esperanto estas milda. La ro, roso, roso, Roso. Kai roso, inter Roso. la du vocaloi devas veni la sono kiu aperas citie. Estas zo do parolas zo. Roso. roso, roso, Lecanto. lecanto, Vidu la sono de lecanto. Divenas per la buŝo, vidu. La buŝo parolas lecanto, ne per la naso, ne estas lecanto. Estas lecanto, esperanto. lecanto, Lecanto, esperanto. Bone? lecanto, Cato, cato, hundo. hundo, Kiel diris, kiel oni devas diri hundo? Estas undo, kaj vi blovas la aeron, blovas. Hundo. hundo, Vi blovas, simple blovas la aeron. hundo, Hundo. hundo, Crayono, ono, plumo, plumo, viro, viro, knabo, nabo, tablo, tablo, seggio. Seggio. seggio, Do, seggio, vi devas ĉiuj memorigi tiujn vortojn, porque vi komprenu bone la lingvon. Gravaj elementoj en Esperanto. Gravaj elementoj. Adonis, Kiu estas gravaj en la portugala? Ĉu scias kiu grava estas? Elementos importantes. Importante. Gravaj elementoj. Diru, gravaj elementoj. gravaj elementoj, Yes. Kiu havas dubon? Kiu havas demandon? Mi havas demandon. Alguém tem uma pergunta? Ne. Né? Ĉu Ne havas. do? Vidu ĉi tie, kio estas grava vorto. Por demandi aferon, kio. Por diri kio estas tio. Isso, aquilo. Por montri. Ĉu vi komprenas? Por montri? Vidu la figuro. yes, Ĉu Pergunta. estas por acaso? Por acaso estas, kaj venas la frazo. Por acaso. Estas ĉu. Ĝi estas necesa por respondi demandojn yes aŭ ne. yes, Ĉu yes aŭ ne. Ĉefe demandoj yes aŭ ne. Ĉu ne? Yes aŭ ne. Kaj unu kaj la alia. Kiu estas kaj? Sed. Tio ne, sed tio. Tio ne, Mas. sed tio. Estas en la portugala? mas, Aŭ. Aŭ tio, aŭ tio. Kion vi volas? Tio, aŭ tio. Estas ou. Ankaŭ? os dois, ambos, Estas tiuj du plus tiun. Do ankaŭ Também. tio. Ankaŭ tio. Ĉu
né? Uno, tio, cai tio, anca o tio. Nec. Netio, nectio. Nec, nec. Nenhum, nem outro. Nenhum, nem outro. Do, estas o quê? Né? Isso, aquilo. Adonis, Viro. Parduno, ali no uncle, ele tanto pode ser como ambos e também? Não. Ambos é ambal. Ambal. Outra, ambal. Tá. É outra Porque alguém falou ambos e eu fiquei na dúvida. Não, Então é também. também. Tá. Por acaso, tu. Por acaso você vai ao cinema? Tu viras ao laquineio? Tu vi parolas esperanto? Yes ou não? Tu, yes. Sim, não? Cai e sed, mas, ao, ou, ancal, também, nec, nem. Tu vi compreendes la vortem? Yes? Sim. Alguém tem dúvida? Tu Yes. iu havas demandon? Yes. Hã? Adonis, Yes, que é la demanda? sobre o tio, você trouxe o significado de por acaso para tornar mais didático, ou eu posso manter a compreensão de que o to é apenas um indicador que uma pergunta vai começar, e não necessariamente ele tem um significado literal, mas ele apenas nos alerta, quando alguém fala, igual você fala, tu vi parolas esperanto, que alguém vai fazer uma pergunta. Seria como auxiliar o do no inglês. Não, na verdade, o to, a melhor forma, não existe uma tradução para ele. A melhor forma de traduzi-lo é por acaso. A melhor forma. Porque o to é uma necessidade de se fazer uma pergunta que há uma dúvida. É uma pergunta de dúvida. Ele é a partícula que indica isso. A gente usa muito, muito em Esperanto o to. Algumas vezes, em diálogos, a gente pode preterir o to, mas não é da norma do Esperanto. A norma tem uma frase positiva, aí você põe o to na frente e aí você vai responder com sim ou não. Ou, às vezes, ele vem como uma conjunção no meio da frase. Para você e aí é que vem uma das maiores confusões do português, que a gente coloca o to no meio da frase, mas ele traduz em português pela conjunção se. Mas é de dúvida. Fala assim, eu não sei se eu vou ao cinema ou não. Esse se em Esperanto, que parece com o se do Esperanto, mas não é, que o se do Esperanto é só mesmo para uma questão de condição, o to ele entra como uma chamada conjunção dubitativa. Eu não sei. Minecias. Tu me iras ao lá que neio ao ne. Então, ele tem uma série de funções. Mas, para facilitar num processo de aprendizado, a gente coloca por acaso. Como uma forma de tradução. Era essa mesmo. Era uma forma didática de você apresentar e não simplesmente falar assim. Ele não significa nada, ele só indica que vai começar uma pergunta, mas é uma forma didática que você trouxe. Mas não está lá no Esperanto que ele significa isso, né? Não existe essa tradução direta, né? Não, não significa. Entendi. Mas ele substitui muito o nosso por acaso. É a forma didática. Ô, Adonis. Yes. Oi. É a Vânia. Olha só, o visual, para mim, é muito importante, porque eu tenho dificuldade de escutar as coisas. Então, quando você colocou 2 docinhos lá em cima, aí eu posso dizer assim, cai, né? Eu posso pensar assim, eu sei que não devo pensar em português, mas na visualização que eu vejo é um docinho e outro docinho. Yes. Você até falou a conjunção e aí. Um docinho e o outro docinho. Você falou ele. Esse é o mais. Isso mesmo, né? É isso mais. Então, ele o primeiro não docinho exclui, não, mas o segundo sim. Inclusive, esse cai é utilizado em soma, né? 1 e 2, igual em português. Mais 1, 1 mais 2 é 3. Uno. E o sede não? Estas. Hã? O sede. O sede é mas, né? Ele exclui, tá? Exclui.
Ele tá, o exclui C o demais anterior. exclui. É Ok, isso, ok. mas exclui esse e chega nesse. Tá, ok, exclusão. Ok, Vocês tá gostaram certo. das minhas representações? Olha, isso daqui eu levei meio dia só para fazer esse quadro para vocês. Hein? Mas eu acho que Por favor de confunde com apreciar. Anco. Hein, Tá Adônia? muito fofo. Mas eu acho que confunde com... Eu, pelo menos, minha cabeça também deu uma volta aqui no Anco. Uncle. Porque se É nesse... esse, o mas Uncle esse, dá a impressão mais que é E esse. também. E esses Pode, mas dois também e pode. o outro. Mas é porque você fala, ó, Eu quero esse, tio, cai, tio. este, Você pode falar mais o cai este. aqui, mas Uhum. normalmente na linguagem a gente fala esse, também esse. Mais esse. Yeah. Tá bom? Esse, mais esse. Então Está certo. aprendam essas palavras, cai, uncle, tá? Que vão aparecer uma série de palavras terminadas em AU. E como elas não são muito parecidas com o português, pode haver confusão. Então, Elizabeth, é assim, ó. Adonis, amas-min, cai mi uncle, amas-min. nossa senhora, tudo bem. Vamos lá. Bone, dialogo. Nun vi komencos lerni Esperanto, mi daŭrigos la. Do la ĉefa frazo en Esperanto por demandi pri aferoj, a principal fase para perguntar sobre coisas, estas kio estas tio. Kio estas tio. Bone. Kio estas tio? Kio estas tio? Vi povas ripeti. Kio estas tio? Tio estas pomo. Kio estas Tio tio? estas tio, tio estas Tio pomo. estas Estas pomo. pomo. Kio Tio estas tio? estas piro. Tio estas tio, estas piro. Tio estas piro. Vocês agora só repetem. Não, vocês só dizem a última palavra. Tio estas piro. Porque vocês já conhecem as palavras, tá? Vamos lá. Kio estas tio? Tio estas rozo. Roso. Kio estas tio? Tio estas... Esqueci. Lecanto. Kio estas tio? Tio estas casca. Kio estas tio? Tio estas fundo. Kio estas tio? Tio estas Crayono. Kio estas crayono? Kio estas tio? Tio estas plumo. Kio estas tio? Bone, aperis du. Tio Tio estas viro. Tio estas knabo. Kaj kio estas tio? Tio estas tablo. Tablo. Kio estas tio? Tio estas seĝo. Do, tio. Vi ĉiam montras per via montrofingro, tio. Tio estas. Tio estas pomo. Kaj tio. Ĉu ne? Do. Kaj kio estas tio? Tio estas piro. Estas piro. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou numerar todos vocês. Para não falar o nome inteiro, fica mais fácil para mim. São 33 pessoas aqui na sala. Então, eu vou numerar, vou falar um nome e vou falar um número. Prestem atenção. Guardem esse número, porque eu não vou mais guardar quem é a pessoa. Eu vou só falar o número. Eu falo assim, 2 pergunta para 4, 2 pergunta para 33, e assim por diante, tá? Guardem o número, pelo amor de Deus. Elizabeth, 1, Joanice, 2, Vanessa, 3, Mário, 4, Leia, 5, Irene, 6, Odília, 7, Hugo, 8, Alaide, 9, Débora, 10, Roberta, 11, Gilberto Tosti, 12, Lucas, 13, Vânia, 14, Clodomir, 15, Paulo, 16, Paulo está virado para lá, ó. Paulo, 16, Vitor, 17, José Carlos, 18, Fátima Assis, 19,
Carlos Eduardo, 20. Conceição, 21. Ivanilson, 22. Maria da Glória, 23. Deixa eu, acho que tem mais gente aqui. Maria da Glória. Acho que Ângela, 24. Aline, 25. Darcy. É Darcy que está aí? Tá... Esse. Ah, esse Darcy. É o quê? É 25? Não. Aline é o quê? Darcy, 26. Ah, 26. Ieda, 27. Sheila, 28. Rafael, 29. Eriete, 30. Felipe, 31. Maria Divina, 32, não é isso? Guardaram o número? Yes. Então, muito bem. Eu gosto de saber. Então, eu vou pegar uma tabelinha aqui e vou... Depois a gente, na lista, esses números fica mais fácil de eu falar, né? Então... Adonis. Oi. Eu sou a Terezinha, o meu telefone está com problema. Estou aqui com meu esposo, Darcy, falta o meu nome. Ah, seu nome? Então, eu acho que foi até Terezinha Sardinha. Pode ser 33? Alguém é 33? Não, né? Não, parou no 32. Então, Terezinha, você é 33, tá? Então, eu vou... Então, 33. Pergunta para 4, 5 e 6. 33. Pergunta para 4, 5 e 6. 5, 6 e 7. Os 4 primeiros elementos. Pergunta e os outros respondem. Vai lá, coragem. 23. Kio tio. Tio estas pomo. Pergunta, Terezinha. Kio estas tio. O número seguinte. Era 4, 5, 6. 5. Tio estas piro. 6. Responde aí a Terezinha. Tio estas roso. Pode perguntar, Terezinha, tem que repetir. Kio estas tio. Tio estas roso. Número 7. Terça lecanto. Já responderam. Então, 7, né? 8, 9, 10 e 11. Vão responder a Maria da Glória. Faz a pergunta, Maria da Glória. Estas tio. Tio estas kato. Tio estas kato. Kio estas tio. Tio estas hundo. Próximo, faça, Marieta. Hã? Embolou aí. Tio estas crayono. Tio estas crayono. E o próximo é? É o número 10? Tio 11, né? Era 11. 11. Tio estas plumo. Plumo. Então, o número 12. O número 10 vai fazer a pergunta e 12, 13, 14 e 15 responde. Kio estas tio? 12. Não falou. Kio estas tio? Estou perguntando para o 12. 12. Cadê o 12? Isso. 12 sumiu. Então fala o 13. Kio estas tio? Tio estas viro. Pergunta para o 14. Kio estas tio? Tio estas... eu esqueci, menino. Ajudem.
Knabo. Knabo. Tio estas knabo. Kio estas tio? O número... Tio estas tablo. Número 16. Responde. Kio estas tio? 16. Uau, gente, tem que ficar esperto. Vocês estão em sala de aula. Kio estas tio? É para o 16 e essa pergunta? É o 16. É, 16. Eu não estou enxergando. Bota a seta de novo, por favor, que eu não estou enxergando. Aqui, ó. Meu telefone. Ah, tio estas sedio. Sedio, muito bem. Então, vamos lá. Tio estas roso, tio estas lecanto, tio estas cato. Cato. Ripeto, tio estas hundo. Tio estas hundo. Ripeto, tio estas Tio crayono. estas crayono. Tio estas Tio crayono. Tio estas Plumo. Tio estas Tio knabo. estas viras. Tio estas tablo. Tio estas Tio sedio. estas tábuas. Sedio. Essa é a pergunta mais fácil em Esperanto. Kio estas tio, tio estas tio. Né? Então, uma coisa para apontar. Ĉu vi bone komprenis? Yes. Yes. Bone, antaŭen. Ni iras al la proksima. Kaj kio estas tio? Nun ni demandos. Tio estas tio, kaj tio estas ankaŭ tio, kaj tiel plu. Ni iras al la... Tio estas pomo, kaj tio estas pilo. Diru post mi. Tio estas pomo, kaj tio estas pilo. Tio estas pomo, kaj tio estas piro. Tio estas rozo, kaj tio estas lecanto. Tio estas rozo, tio estas lecanto. 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 Tio estas Tio cato, estas kaj tio estas hundo. Kaj tio estas hundo. Tio estas cato, kaj tio estas hundo. Tio estas asco, kaj tio estas hundo. Tio estas pomo, kaj tio estas piro. Tio estas pomo, kaj tio estas piro. Tio estas rozo, kaj tio estas lecanto. Tio estas rozo, tio estas lecanto. Tio estas crayono, kaj tio estas plumo. Tio estas plumo. Tio estas Ono, kaj tio estas plumo. Tio estas cato, kaj tio estas hundo. Tio estas kato, kaj estas hundo. Tio estas crayono, kaj tio estas plumo. Tio estas crayono, kaj tio estas plumo. Tio estas lecanto, kaj tio estas rozo. Tio estas lecanto, kaj estas rozo. Tio estas knabo, kaj tio estas viro. Tio estas knabo, kaj tio estas viro. Tio estas tablo, kaj tio estas sedio. Tio estas tablo, kaj tio estas sedio. Perfeito. Tio estas pomo, kaj tio estas piro. Tio estas pomo, kaj tio estas piro. Tio estas rozo, kaj tio estas lecanto. Tio estas rozo, kaj tio estas lecanto. Tem gente falando aí no meio da aula. Tem som aberto, Por favor, faça. É muita gente na sala de aula, eu preciso José Carlos treiná-los. Araújo. José Carlos, fecha o microfone, vamos fechar. Vamos lá. Tio estas plumo, kaj tio estas crayono. Tio estas plumo, kaj tio estas crayono. Yes. Tio estas knabo, kaj tio estas viro. Tio estas knabo, kaj tio estas viro. Boneia. Tio estas cato, kaj tio estas hundo. Ripeto. Tio estas kato, kaj estas hundo. Tio estas viro, kaj tio estas knabo. Tio estas viro, kaj tio estas knabo. Tio estas crayono, kaj tio estas plumo. Tio estas crayono, kaj tio estas plumo. Tio estas tablo, kaj tio estas tablo, kaj tio estas sedio. Tio estas tablo, kaj tio estas sedio. Bone. Ĉu
tio estas. Então é aquela partícula. Eu acho que a Leia quer falar, Adonis. Ela levantou a mão ali, ó. Depois Não, dessa foi, aula, foi por acaso. Leia... Não, Fala, não Leia. quero falar, não. Foi um erro. Tá. É que a mãozinha está levantada. Isso, é que a mãozinha está levantada. Procurem por isso. não falar em português. Falem em Yes, esperanto. yes. Bonvolu. Mi havas demandon. É a forma de se perguntar em esperanto uma dúvida. Mi havas demandon. Yes. Ĉu bone? Ne dubon. bom. Não use a palavra dubon. É demandon. Ŝi- Ĉu tio ŝi- estas... Ŝi Bone. levis la manon. Ŝi levis la manon. Bone. Ĉu tio estas pomo? Yes. Yes. Tio estas Yes, pomo. esta pomo. Ripeto, ĉu tio estas pomo? Tio estas pomo. Ai, doeu meu ouvido, hein? Yes. Alguém falou uma palavrinha maldita aí no meio. Maldita. Não. Aqui todo mundo falou o tio certinho, certo? Sem problema. Não foi esse, não. O que doeu mais foi essa Foi palavrinha o tio, aqui, ó. né? Tio. Alguém falou? Tio. Alguém Ah, falou tio. e sabe o que significa tio? Tio não significa isso, não. Significa tudo. É outra coisa. Muito cuidado, tá bom? Então, ĉu tio estas pomo? Yes, tio estas pomo. Ĉu tio estas piro? Vidu. Ĉu tio estas piro? Estas piro. Tio estas piro. Piro. Ne. Tio ne estas piro. piro. Tio Tio estas estas pomo. Então vamos lá, vamos treinar essa forma. Ĉu tio estas rozo? Yes. 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 Tio estas Estas rozo. rozo. Ĉu tio estas rozo? Ĉu tio estas lekanto? Ne. Ne. Tio ne estas lekanto. Tio estas rozo. Perfeito. Então vamos para outra. Ĉu tio estas rozo? Yes, tio estas Tio rozo. estas rozo. Ne rosso, é roso. Atenção. Roso, dankon. Estas rozo. Lekanto. Ĉu tio estas lekanto? Ne. Tio ne estas lekanto. Sed. Rozo. 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 Então, olha as palavras que vocês aprenderam. Yes, ne, e agora o sed. Tá? Ĉu tio estas rozo? Yes. Tio estas rozo. Ĉu tio estas lekanto? Ne. Tio ne estas lekanto. Sed rozo. Ĉu tio estas hundo? Yes. Yes. Tio estas hundo. Ĉu tio estas kato? Ne. Tio ne estas kato. Sed hundo. Sed hundo. Perfeito. Ĉu tio estas kato? Ne. Tio ne estas kato, sed hundo. Sed hundo. Alguém tem dúvida dessas estruturas? Não. Não. Elas são fundamentais. Pertencem ao diálogo normal do Esperanto. Ĉu tio estas? Então vamos lá. Ĉu tio estas krajono? Yes. Estas crayono. Estas crayono. Yes, tio estas crayono. Estas crayono. Muito cuidado com tio para falar sempre com o. Quando é coisa. Tio, crayono, tio. Porque eles vão ainda aprender mais para frente o tiu. Aí é diferente o som. E é uma marca que não, no português passa batido para a gente, hein? Muito cuidado. Em Esperanto eles são diferentes. Isso a não diferenciação disso leva a erro na escrita.
Fala. Adoni, oni diras sed ao sed? Sed. La ordinara prononco en Esperanto de la litero E estas E. Ne E. Sed. Sed kelkaj esperantistoj tra la mondo parolas tiun E iomete malfermita, aberto. Iomete malfermita. Estas facile, estas la italoj. Ili ĉefe parolas la E iomete malfermita, ĉar ili bezonas paroli per la mano. Ĉu vi komprenas? Ili parolas tiel. Eles falam muito E aberto, mas não leva a nenhuma não compreensão. La rutino de la lingvo estas paroli la E iomete fermita. Ĉu bone? Sed ne tro fermita, ne estas meza malfermiteco, estas inter kaj E, estas E. Estas normala E. Sed. Plumo. Ĉu tio estas plumo? Ne. Tio estas plumo. Tio estas crayono. Ripeto. Ne, tio ne estas plumo, sed crayono. Ne, tio ne estas plumo, sed crayono. Sed crayono. Momenton. Mi bezonas tion. Sed crayono. Viro. Ĉu tio estas viro? Ne. Tio ne estas viro. Sed knabo. Tio ne estas viro, sed knabo. Knabo. Ĉu tio estas knabo? Yes. Tio estas knabo. Ne yes. Yes. Atento bone. Yes. Tio estas knabo. Tablo. Ĉu tio estas tablo? Ne. Tio ne estas tablo. Sed seĝo. Ĉu vi komprenis? Ĉu vi komprenis la tuton? Tre bone. Yes. Jen. Do, ni iras al la proksima leciono, al la proksima parto de ĝi. Nun vi lernos aŭ pomo aŭ piro, rozo aŭ lekanto. Ĉu bone? Ĉu tio estas pomo aŭ piro? Ĉu tio estas pomo aŭ piro? Tio estas pomo. Tio estas pomo. Kio estas tio? Tio estas piro. Kio estas tio? Tio estas piro. Kio estas piro? Kio estas piro? Tio estas Tio estas piro. Kio estas piro? Piro estas tio. Frukto. Bone, ni lernos. Estas tio. Estas tio. Vi metas la fingron tie. Vi simple indikas per la fingro. Vi metas la fingron en la indikilon, ĉu ne? Piro estas tio. Ĉu pomo estas tio aŭ tio? Ĉu pomo estas tio aŭ tio? Pomo estas tio. Estas tio. Kelkaj tio. Ĉu tio estas rozo aŭ lekanto? Ĉu tio estas rozo aŭ lekanto? Tio estas rozo. Ĉu tio estas rozo aŭ piro?
Tio estas Nec estas roso, nec estas piro. Ĉu tio estas lekanto? Ĉu tio estas lekanto? Yes, tio estas lekanto. Ĉu tio estas lekanto? Ne. Tio ne estas lekanto. Tio estas rozo? Ne. Tio ne estas rozo. Ĉu tio estas rozo? Yes, tio estas rozo. Perfekte. Kio estas lekanto? Lekanto estas? Lekanto estas tio. Estas tio. Lekanto estas tio. Lekanto estas tio, yes. Ĉu bone komprenata ĝis nun? Ĉu bone komprenata? Yes. Está bem compreendido? Yes. Kiu estas tio? Kiu estas tio? Tio estas Mundo. Kiu estas tio? Tio estas kato. Ĉu tio estas knabo? Ne, tio estas viro. Ĉu tio estas viro? Ne, tio ne estas viro. Tio estas knabo. Knabo. Ĉu tio estas krajono? Yes, tio estas krajono. Ĉu tio estas plumo? Yes, tio estas plumo. Ege. Ĉu tio estas tablo? Yes, tio estas tablo. Ĉu tio estas seĝo? Yes, tio estas seĝo. Ĉu tio estas tablo aŭ seĝo? Ĉu tio estas tablo aŭ seĝo? Tio estas tablo. Ĉu tio estas krajono aŭ plumo? Tio estas plumo. Ĉu tio estas knabo aŭ viro? Tio estas knabo. Ĉu tio estas kato aŭ hundo? Ĉu tio estas kato aŭ hundo? Tio estas kato. Kato, bonege. Ĉu tio estas kato aŭ hundo? Tio estas hundo. Tio estas hundo. Ĉu tio estas krajono aŭ plumo? Krajono aŭ plumo? Tio estas plumo. Foi nos dois, Adora. Vocês me confundem. Você que confunde a gente. Você foi nos dois, eu não quis saber. Eu falei, era qualquer um. Tá bom. Ĉu tio estas viro aŭ knabo? Agora acertei. Tio estas viro. Ĉu tio estas viro? Tio estas viro. Kio estas knabo? Knabo estas? Tio. Aí tem que apontar com o dedinho, tá bom. Eu vou ensinar mais palavras para vocês, não vai precisar ficar apontando sempre. Kio estas tio? Tablo aŭ seĝo? Kio estas tio? Tio estas tablo. Tio estas... desculpa. Tio estas seĝo. Kio estas tablo? Tablo estas tio. Tá? Só para apontar. Bom, agora vamos grupar essas coisas. Frukto? Ni havas frukton, ni havas floron, ni havas beston, ni havas objekton, ni havas pomon, kaj ni havas meblon. Kio estas pomo? Pomo estas? Pomo estas frukto. Pomo estas frukto. Kio piro estas? Aŭ kio estas piro? Kio piro estas? Piro estas frukto. Ankaŭ. Piro. Ankaŭ piro estas frukto. Ankaŭ piro estas frukto. Ankaŭ piro estas frukto. Kio estas lekanto? Lekanto estas floro.
Yes, le canto estas floro. Kio rozo Floro. estas? Ankaŭ rozo estas floro. Tre bone. Ankaŭ rozo estas floro. Adonis. Yes. Bone? Então Adonis, agora, oi? la demando kio estas Kio estas tio? le canto. Kio estas le canto? Le canto já determina que é um tipo, né? Não, le canto é Margarida. em De Serão. Margarida. Então, aí eu fiquei agora em dúvida se isso não individualiza, não individualiza, já não determina já o elemento. Eu fiquei em dúvida agora com o kio. Ah, não. Tio, essas, não. Isso O que é é? Margarida. Você está distinguindo dois objetos totalmente diferentes, duas flores diferentes. Tio, essa coisa, tio, essas lecanto. Não é jacaré, não é dália, não é Sei, orquídea, ok. é tio. Ok, Você está apontando. ok. Aí você está querendo, nós vamos introduzir isso, você está querendo identificar Isso. qual das margaridas você tem, da pequena, da grande. Ah, tio, essas laeta margarida. Aí você vai usar o U. Mas vocês ainda vão aprender, calma. Ah, certo. Ancal roso. Kio essas tio? Kio cato estas? Cato estas? Cato estas besto. Cai rundo. Kio Ancal estas rundo? Ankaŭ hundo estas besto. Ancal rundo estas besto. O Kio ankaŭ- crayono estas? Crayono estas objekto. Crayono estas objekto. Kio plumo estas? Ankaŭ plumo estas objekto. Ankaŭ Adonis, estas objekto. Ankaŭ plumo estas objekto. o ankaŭ sempre tem que vir na frente? Não é sempre não. Ah, Você tá. poderia falar assim, plumo estas Plumo ankaŭ estas objekto. ankaŭ objekto. É isso que eu tinha Também pensado. poderia ser. Tá. Ankaŭ plumo estas objekto. É porque é mais enfático. Quando você fala, como a gente está estudando aprender a falar, é mais enfático você falar que a coisa também é. Por Entendi. exemplo, em português, né? A caneta o que é a caneta? Também a caneta é objeto. Você está forçando. Também a caneta é objeto. Daí, também em português, a gente faz essa afirmativa mais enfática. Entenderam? Anca o plumo esses objetos. Então, vamos para frente. Ó. Aprender mais algumas coisas. Kio viro estas? De tudo isso aqui, kio viro estas? Kio, aqui nós temos o Benedicto e tem o Claudio, né? Claudio e Benedicto. Kio viro estas? Viro estas? Viro estas Benedicto. Nenê, viro estas Romo. Ah, homo, tá. Estas Homo. Ser humano. Ser humano. Homo, em Esperanto, é ser humano. Viro estas. Kio knabo estas? Ankaŭ? Ankaŭ knabo estas homo. Ankaŭ knabo estas homo. Muito bem. Kio tablo estas? Tablo estas meblo. Tablo estas meblo. Ĉu seĝo estas besto? Ne. Seĝo ankaŭ ne. Seĝo ne estas besto. Gente, a pergunta é direta. Ĉu seĝo estas besto? A cadeira é um animal? Ne. Seĝo ne estas besto. Besto. Pronto. Fica livre logo do intruso fazendo essa pergunta idiota. Ne. Seĝo estas meblo. Me havas demando. Ai, não poderia ser o sede? You havas demandon? Momento. Lucas. Me havas demandon. Yes, Kio estas meblo en la Portugala? Que é meblo em la Portugala? Móvel. Móvel. Meblo.
Só que em português ele dá essa ideia de que pode se mover, né? Aí, em Esperanto é outra coisa. O estado de movimento é essas movebla. Aí não tem nada a ver com meblo. Meblo é esse móvel que a gente põe nos quartos. Tá? O objeto móvel, né? É o objeto móvel, não o objeto móvel. O verbo mover. Mobiliário, seria mobiliário. A origem em português vem de mover, mas em Esperanto mobília. não. Mobília em português, né? Esta estádio, sed sedio. Ela respondo. Isso é raro, Titi. Essa sádio é sabedoria, é outra coisa Esperanto. Anche o sedio estas meblo, tem que corrigir aqui. Ĉu tio estas kato aŭ hundo? Ĉu tio estas kato aŭ hundo? Tio estas kato. Estas kato. Ne hundo, yes. Ĉu tio, deixa eu ver o que é mesmo. Ĉu tio estas kato, não. Ĉu tio estas kato aŭ hundo? Tio nek estas kato, nek hundo. Estas hundo. Esse nek você tem que vir antes. Tio estas nek kato, nek hundo. Tio estas nek kato, nek hundo. Ĉu tio estas... Ĉu tio estas tablo? Ne. Estas tablo. Hundo, né? Nek sedio. Então vamos ver. Ĉu tio estas kato aŭ hundo? Tio estas nek kato, se a gente pergunta para maçã, né? Tio estas nek kato, nek hundo. Oni indikas la pomon, né? Ĉu plumo estas besto aŭ floro? Estas nek besto, nek floro. Estas objekto. Sed objekto. Então vamos fazer uma outra pergunta desse tipo, hein? Ĉu lekanto estas frukto aŭ meblo? Lekanto estas nek frukto, nek meblo. Lekanto sed floro. Sed lekanto estas floro. Yes. Então, aprenderam a forma? Ĉu knabo estas floro aŭ objekto? Knabo. Knabo estas nek floro, nek frukto. Sed homo. Sed homo. Perfeito. Vamos lá. Então, vamos agora. Ĉu lekanto estas tio? Ĉu lekanto estas tio? Ĉu lekanto estas tio aŭ tio? Lekanto estas nek tio, nek tio. Nek pomo. Sed floro. Sed tio. Ĉu lekanto estas tio aŭ tio? Lekanto estas nek tio, nek tio. Sed tio. Adonis, tá? mi havas demando. Yes, bonvolu. Ĉu ni devas uzi du nek kaj nek? Nek tio, nek tio. Nem isso, nem aquilo. Que ela pode usar lekanto ne estas tio, nek tio, usar ne e depois o nek? Pode. Não. Não. Podemos também. Ou não? Não, só nek. Sempre você o nek vai ser duas vezes. Estas nek tio. É uma expressãozinha. Nem isso, nem aquilo. Certo. Nem. Estas, nek não vale, né? Ne estas e depois o nek. Nestas tio. Aí você não usa o nek. Você pode usar assim. Lecanto ne estas tio,
nectio. Aí você pode usar, mas você põe o ne na frente do estas. Isso, ok. Tá? Aí pode. Tá certo, ok. Bone. Ĉu le canto estas besto? Ĉu le canto? Cadê meu mouse? Le canto estas floro. ne estas bestos. Besto. Sed Estas floro. Isso. Ne. Le canto ne estas besto. Sed floro. Sed floro. Ĉu hundo estas objekto? Ne. Hundo ne estas objekto. Sed besto. Isso. Hundo ne estas objekto, sed besto. Ĉu tablo estas besto aŭ hundo? Tablo. Esta nek besta nek frukto. Tablo estas nek besto, nek Sed meblo. Meblo. Tablo estas nek besto Nek bestas nek frukto, sed meblo. Meblo. Tá. Ĉu Benedikto estas viro aŭ knabo? Benedikto estas viro. Benedikto estas viro. Ĉu ankaŭ Claudio estas viro? Ĉu ankaŭ Claudio estas Ne. Ne. Claudio estas knabo. Claudio estas knabo. Sed knabo. Estas nek nek floro, nek viro, sed knabo. Então, gente, vamos ver o que vocês aprenderam hoje de gramática. A desinência do substantivo em Esperanto é sempre terminada em o. Pomo, roso, cato, viro, tablo. Viram como é que aquele exercício de ontem ia ficar fácil hoje? Sim. Se o texto fosse em Esperanto, para achar os substantivos, só olhar. Eu quis mostrar para vocês a dificuldade do português. Como é difícil ficar encontrando essas formas simples do português, mas que a gente tem que saber muito na prática, por saber o idioma. Em Esperanto, até não sabendo o idioma, você vai saber que todos os substantivos terminam em "o". Tá? Artigo indefinido não existe, né? Então, uma rosa em Esperanto, isso quem faz o Duolingo. Aliás, gente, fica aqui o convite, né? Na quarta-feira, nós temos a aula do Duolingo às 16 horas? Não, 18 horas. Tá? Fica aí à vontade, querendo participar e tal. É um excelente exercício também. Então, não existe o artigo indefinido em Esperanto. Isso torna a tradução complexa, porque você vai ter que saber quando usa o um e o uma. Então, no exercício que vocês vão fazer, tem uma parte meio complexa disso. Vocês têm que decidir se vão pôr artigo ou não vão pôr artigo definido. Então, aprendam um macete. O macete é o seguinte: quando vocês veem numa frase, eu vi um homem na esquina, quer dizer, um cara que eu nunca tinha visto, é um artigo indefinido, um homem na esquina. Aí, vocês vão traduzir essa frase para o Esperanto, você fala assim, me vides, aí eu ponho um ou não ponho. Se eu falar assim, eu vi um homem, não dois homens, quer dizer, eu tenho que contar aquele número, aí ele é artigo indefinido, então não existe em Esperanto. Mi vides, viron, en la stratangulo. Então aí vocês não traduzem. Só o macete, vocês veem se naquele lugar cabe 2, 3, 4, vocês vão ter que contar, entenderam? Então aí é um macetinho só para vocês saberem, porque é muito difícil a gente, ao traduzir para o Esperanto, colocar esse artigo definido ou não. A flexão verbal é uma das coisas que vocês viram hoje, só o verbo estas. O verbo estas é o verbo mais importante em qualquer idioma, exceto algumas línguas que não têm o verbo estas, o verbo ser, estar, como o árabe, né? É interessante, parece que o russo também não. Então, mas o
no português e nas línguas latinas ele é muito importante, e no Esperanto também, tá? Sem ele não fazemos muita coisa, não faríamos muita coisa. Ele existe aí, e no presente ele é sempre estas, que é ser, estar, permanecer. Não, ser, estar, e ele pode ser no sentido de existir. O verbo existir no Esperanto, feito a gente fala assim, há 3 livros sobre a mesa, é o verbo estas também, que ele tem o sentido de existência, a tal ponto que você cria uma palavra em Esperanto com o ul, que é a personificação do verbo. Por exemplo, estulo é o ser, né? A pessoa que é o ser, estulo, um homem. La estulo, que o multai estulo existeti, muitos seres estiveram por aqui. Bom, isso o verbo estas. Vocês aprenderam o correlativo quio. Eu vou sempre agora falar a palavra correlativo. Correlativo por quê? Eu vou explicar daqui a pouco o que são os correlativos em Esperanto. Correlativo quio é o que corresponde ao nosso que. O que é isso? Né? No sentido, que coisa é isso? Né? Ele tem essa função de um livro, nada, o que você pediu. Então, a resposta sempre ao quio é um substantivo, é uma coisa concreta. Que em Esperanto isso é fácil de lembrar, porque o quio termina em o, e tudo que é substantivo em Esperanto termina em o. Então, quio pede palavras terminadas em o. Tá? Bom, vocês aprenderam também o correlativo tio, que é o de mostrar, né? De apresentar, de indicar. Corresponde aos pronomes demonstrativos. Demonstrar. A palavra demonstrativa vem de mostrar. Tá? Isto, aquilo, né? Tio estas floro, kai tio estas fruto. A oração interrogativa em Esperanto, ela sempre, normalmente, torna-se interrogativa uma oração afirmativa, precedendo a partícula chu, né? Chu, tio estas fruto. Então, orações com correlativo interrogativo não recebem essa partícula. Então, o que é o correlativo? É o quio, quia. Vocês vão ver que existem 9 quios. Com eles não tem chu. Só quando você tem uma oração afirmativa, e nessa oração afirmativa você quer ter dúvida sobre ela. Então, aí você põe o chu, que eu traduzi por acaso. Tá? Fica mais fácil vocês colocarem o por acaso. Se vocês colocarem o por acaso, vocês não vão errar em colocar essa dúvida. Tá? Oração negativa em Esperanto é sempre com o ne. Né? Ne. Tulipo estas floro, tulipo ne estas besto. Então, o ne é a partícula para negação. Não existe nenhuma, feito no inglês, né? Tem vários doesn't e ant, e aí as diversas derivações com o not são várias. Em Esperanto é única, é ne e acabou. E ele precede o verbo, ele vem sempre antes. Tulipo ne estas objecto, ne estas besto. Bom, o que é correlativo? Essa tabela maravilhosa. Nossa, que coisa horrível, né? Maravilhosamente horrível. Tá bom. Então, o que é o correlativo? São as palavras mais usuais em todos os idiomas. Essa tabela mostra uma das maiores qualidades do Esperanto e genialidades da língua. Zamenhof conseguiu colocar em 45 palavras as palavras, 30% das vezes que a gente está falando qualquer idioma, a gente precisa dessas palavras. Só que ele racionalizou isso de tal forma que gerou isso aqui. Mas como que ele racionalizou? Ele racionalizou
dessa forma aqui. Hoje vocês aprenderam 2 delas. Kio e o tio. São as 2. Vocês só aprenderam 2. E ele racionalizou da seguinte forma. Ele julgou na ordenada aqui e na abscissa aqui é quase uma coisa cartesiana, né? Aqui o sentido, a junção de um com o outro vai dar a indicação do sentido do que a palavra é. Nós temos aqui um grupo que é pronominal. São palavras que são pronomes. O que é pronome? É substantivo. Está ligado aos termos, que é sujeito e objeto. Tá? Eles qualificam sujeitos e objetos e perguntam sobre os sujeitos, aqueles que agem numa frase, e aqueles que vão receber a ação. São os pronomes, são os núcleos que vocês aprenderam no AC, são aqueles núcleos de sujeito e objeto. E os adverbiais, eles qualificam os verbos, as situações. Entenderam? Assim, racionalizando isso para ver do ponto de vista racional como a coisa funciona. Do lado de cá, você tem uma que é indagação, é o que, o ti para indicar, o i para indefinir uma coisa, é uma coisa que você bate o ombro, não sei o que é. O neni é para negar tudo, nega-se tudo, e o ti, que é a totalidade das coisas. Então, esses são os sentidos principais. Associado com a parte de cima, vocês têm as diversas possibilidades de uso. Então, vocês aprenderam que o para perguntar coisas. Nós só mostramos coisas hoje. Não falamos de qualidade. Vocês viram que a gente não falou que a fruta é grande, que é vermelha? Não falamos de nada disso. Mas a gente vai aprender que isso é com o a. É o adjetivo em Esperanto e é kia. E aí vem a ordem do kia. Depois vem a individualidade. Quando você quer individualizar uma determinada coisa. Quando você precisa individualizar, aí você vem com o kio. E assim por diante. A posse. Depois os adverbiais. Aí você vai falar assim, o lugar, a maneira que a coisa é feita, em que tempo que é feito, quanto é feito e por que motivo foi feito. Então, a tabela de correlativos é maravilhosa. Esse curso todo, a cada lição, vocês vão aprender um bloco de correlativos. Por isso que a gente enfatiza essa ordem didática de mostrar os correlativos. Tá? Muito bem. Vocês vão ver nos exercícios a necessidade de compor palavras. E nisso, esse curso também ele é muito bom. Ele vai ensinar vocês a montar as palavras. Então, a primeira que vocês vão aprender é um sufixo relativamente pouco usado, o ing, que é um suporte, recipiente parcial. E aí vocês vão ver plumo e tem o plumingo, que é a caneta em si. Isso antigamente, porque plumo é a pena e o plumingo é aquele encaixe da pena, é um suporte parcial. Fingro e o fingringo. Então, tem o fingro, é o dedo, e fingringo é o dedal. É um suporte parcial do dedo. Fingringo. Aí, vocês vão aprender o ul, que é caracterização. Né? O que é caracterização? Dibo, por exemplo, é corcunda, em Esperanto. Dibulo é o corcunda. Né? Ele caracteriza uma pessoa que tem o dibo. Por exemplo, richa é rico, em Esperanto. Richulo, la richulo é o rico, a pessoa rica. Ele caracteriza a pessoa pelo radical que vocês têm. Bo é uma simplificação maravilhosa esse bo, porque é tudo por casamento, o bo. Na hora que você põe o bo, vira casamento, tá? Então, por exemplo, parentesco por afinidade. Patro, bopátrio é o sogro. Filo, bofilo é o genro. Pronto, terminou.
Vocês não precisam aprender mais nenhuma outra. Mas sogra é mal do patrino, né? Ah, bom. Aí você já está querendo. Você já está querendo complicar a situação, né? O tio é para carícia. O que é carícia? Com as primeiras letras. Aí ele não precisa ser o radical inteiro. Basta um pedaço do nome da pessoa para você gerar um diminutivo de carícia. Por exemplo, patro seria papai. Pacho. Você pega só um pedaço da palavra. Mas é o único que permite. Ele e o nho, que é para o feminino. Então, Nicolau, Nicocho, Nicho, Nico, né? Isso você pode falar. O ex é igual ao português. É para a situação, ocupação anterior. Por exemplo, presidente, ex-presidente. Atenção, é ex. E você tem que falar, né, ex. Não é ex. Do português traz o Z. Em esperanto é S. Muito cuidado. Isso, muitas vezes, a gente acaba confundindo por causa do português. É ex-presidente. O nho é o que acompanha o tio. Com as primeiras letras forma o feminino. Elisabeto, Isabel. Elínio é o nome da Leninha, da Belinha, sei lá. Enio. Patrino, Pânio. Vocês vão ouvir muito falar de Pátio e Pânio. Vieram desses. Existem, em qualquer língua, existem palavras invariáveis. Em Esperanto tem várias, e elas têm que ser aprendidas porque elas são usadas normalmente. Então, ankaŭ, vocês aprenderam hoje, né? Também, ankaŭ mi volas, eu também quero, mi ankaŭ volas, li legas, kaj ankaŭ escribas, ele lê e também escreve. Ĉu é essa interrogação, ĉu vi vidis, né? Você viu? Incerteza, mi ne decidis, ĉu mi iros. Não resolvi, se irei, viu? O problema aqui é esse se do português, que a gente tende a usar em Esperanto se. Então, a gente tem que saber se numa frase que a gente está falando, ela é dubitativa ou não, ou é condicional. Se for condicional, não adianta. Ela tem que usar o se, né? Vocês vão aprender isso também. Yes é o sim, afirmação. Yes, me comprenas. Kai é o ir, em adição. Johanno Kai Mario, Kai Maria. Às vezes, antigamente se usava mais Maria, mas agora usa mais Maria mesmo, tá? Mas não necessariamente os nomes terminados em A e O são masculinos ou femininos. Normalmente, em Esperanto, os nomes em Esperanto são terminados em O, tá? Mas Mario hoje é entendido como Mário e Maria como Maria mesmo. Liludas Caixa cantas. Ele toca e ela canta. Então é em adição. O ne é a negação, né? Vi ne convincas. Você não me convence. Você não convence. Ne shi devas responder. Não é ela que tem que responder. Não é ela. Ne shi devas responder. Negação. Nek é o nem, né? Nek uno, nek lalia. Nenhum, nem o outro. Li ne audas, nek parolas. Ele não ouve nem fala. O sed. Viram aqui o ne, nek, nek, fizeram essa pergunta, já está respondido aqui também. Sed é mas, oposição. Mi povas, sed ne volas. Eu posso, mas não quero. Bom, então, nessa lição, vocês vão aprender um conjunto de palavras e nós vamos usar essas palavras nos exercícios. Vocês têm sempre nesse lugar que eu expliquei na aula passada, com todas as palavras que estão no curso, que vocês vão necessitar, e algumas são derivadas, e eu coloco a marcação aqui. Almoço é esmola, anglo-inglês, ankaŭ também, ao ou
avo, avô, benedicto, benedito, besto, animal, bofilo, genro, bofrato, cunhado, bopatro, sogro, bubo, garoto. Ti, partícula para aproximar. Vocês vão ver isso no exercício. Cigaredingo, piteira, cigaredo, cigarro, domo, casa, ex-ministro, ex-ministro, ex-regio, ex-rei, este, estar, fingringo, dedal, fingro, dedo. Floro, flor, fraccio, é o Chiquinho, vem de Francisco. Frato, irmão, fructo, é fruta. Glavingo, é a bainha da espada, que tem um suporte parcial, né, da espada. Glavo, espada. Rênio, é a leninha, vem de releno. Hispano, espanhol. Hispanuio, é a Espanha. Homo, é homem, ser humano. Hundo, é cão. Infano, criança. Yes, sim. Iocho, Zequinha. Cai e candelingo. Candelo é... Vocês vão aprender que a palavra é... vela. Vela. E candelingo é o candelabro, é o que segura a vela. É o suporte parcial da vela. Cato, gato. Quio, o que, Claudio. Knabo, é o menino. Crayoningo, é o suporte de lápis. Antigamente, os lápis iam ficando pequenininhos, aí põe um suporte nele, em cima. Aquilo era o crayoningo. Coisa muito antiga, né? Crayono é lápis. Bom. Lecanto, margarida. Manio, marocas, vem de Maria, né? Manio, então é o pequenininho afetivo, carice. Meblo é móvel. Ministro, ministro. Ne é não. Nec é nem. Nepo é neto. Objecto é objeto. Pacho é papai. Patro, pai. Piro, pera. Piruio. Vocês vão aprender que esse sufixo ui, ele serve para formar países e para formar árvores. Piruio. Plesuro, plumingo, que é o suporte da pena, tá? Daí o nome plumingo. Plumo é a caneta tinteiro. Pomo é maçã. Porco é porco. Regio é rei. Roso é rosa. Rosuio é roseira. Salo é sal. Saluio, saleiro. E ainda tem mais algumas. Sed, mas. Sedio, cadeira. Extrato, rua. Suqueiro, açúcar. Suqueruio, açuqueiro. Tá vendo? Ele serve também para conteúdo de coisas. São 3 funções dele. Para fazer árvore, para fazer uma coisa que contém, na totalidade, suqueruio, por exemplo, é açucareiro, e para fazer países, que é, no caso de hispano, hispanuio, em alguns casos, de países do velho continente. Tablo é mesa. Pio é para mostrar isso, aquilo. Tulipo, tulipa. E viro, homem, varão. Tá? Então, em termos da lição, é isso. Vocês vão tentar ver essas palavras. Na aula que vem, a gente ainda fica um pouco nessa lição. Vamos avançar talvez um pouquinho na segunda, mas vamos resolver todos os exercícios com vocês. Mas durante a semana vocês vão ver esses exercícios também. Então, eu vou passar agora uma musiquinha muito gostosa em Esperanto, que é Dormu milde, que significa durma suavemente, né? Um majestoso sol, depois de 1 minuto, gema de rubi transparente, reverenciará com uma saudação a soberana da noite. Lua brilhante de cetim, já prateada no céu, tudo emudece com serenidade. Durma suavemente, estrela brilhante. Criancinhas durante o balbúcio receiosamente choram em aflição, tranquiliza-as uma flauta e fábula sobre um golfinho, e atrás da cortina, embora reine a escuridão, repousam sobre o travesseiro
Durma suavemente, estrela brilhante. Nem discussão, nem disputa. Para longe continua o passeio em cupê. Cupê ou camarote, né? Através das montanhas até o porto. Amanhã florescerá. O amanhecer embelezará com uma aquarela, mas silenciosamente, agora, sem incômodo, durma suavemente, estrela brilhante. Então, ouço a musiquinha em Esperanto. Sono mosta post minuto dia fana gem rubeno riverensos cum saluto alla nocta suvereno luno brilla el sateno iam argenta en cielo cio mutas en sereno dormo milde brilla stelo infanetoi dum balbuto time plora sen chagreno tranquilligas ilin fluto cae fa bello pri delfeno cae mal antau la curteno quancam regas la malelo ili cuscia sur cuseno dormo milde brilla stelo nec discuto nec disputo forem pluas la promeno en cupeo au caiuto trans la montoi gis aveno morcau floras la mateno bella schia aquarello sed silentem sen gelo dormo milde brilla stelo. Gostaram? Yes, trevela. Yes? Trevela música, né? Então, agora... vou voltar aqui. Então, agora vem a parte dos exercícios que vocês vão fazer durante a semana, tá? Nada de muita rapidez, mas vocês vão precisar fazer em grupo. Em grupo. Não adianta tentar fazer esses exercícios sozinhos. Eles não são triviais. Eles vão complicar. A primeira lição é relativamente simples, mas eles vão se tornando complexos. E aí, só no grupo, vocês resolvem isso com mais facilidade. Aqueles que quiserem fazer sozinho, façam. Mas o grupo existe agora para isso. Vocês pertencem aos grupos. Eu notei que o grupo Baleno, o pessoal não está interagindo muito. Então, eu peço a eles, se vocês quiserem ficar no grupo, fiquem. Porque os outros grupos estão interagindo bastante. E está uma forma muito interessante e o pessoal está ficando bastante amigo. Mas só que a gente vai ter que ter um equilíbrio de pessoas dentro de cada grupo, tá? Adonis. Gostaria de falar alguma coisa? Adonis? Oi, Vanessa. É o seguinte, o grupo Baleno, por exemplo, eu estava vendo as pessoas se localizando e, gentilmente, alguém me colocou no grupo Baleno, só que eu não consegui localizar ninguém, eu não me vinculei ao grupo
através de aplicativo, de forma que eu vi todo aquele exercício que foi desenvolvido junto aos grupos, inclusive a tarefa ao baleno, mas eu não participei diretamente. Até fiquei assim meio apreensivo, porque parece que a gente traduziu assim de que a gente é desinteressado, mas eu acho que houve uma... Não, foi a primeira semana, Evanilson, eu falta entendo. de unidade, sabe? A gente se perdeu e não se encontrou. Então, eu não conheço ninguém do baleno, sabe? Estou de ser mordido pelo baleno e não saber quem é o baleno. Ela vai te engolir, essa baleia aí. É o seguinte, vamos deixar, vamos reduzir os grupos, o baleno, porque a gente teve hoje aqui até 33 pessoas. E na lista estão inscritas 40 e tantas pessoas. Mas eu deixo para aqueles que quiserem ir para outros grupos, que estão bem ativos e que vão ajudar na solução dos exercícios, que participem dos seus exercícios, das reuniões presenciais que vocês vão ter, presenciais não é numa boa, né? Assim, virtuais, que vocês vão se encontrar, e que é importantíssimo isso para que vocês se ajudem no processo. Eu estou aqui, eu fico na torcida, né, vendo isso. Oi, fala, Ângela. Se o baleno quiser reduzir, a gente pode distribuir aquelas pessoas nos outros grupos. Por exemplo, no meu grupo, tem 7, mas tem uma que não está participando. Eu acho que ela já até desistiu, a Kathleen. Então, para ficar um número par, para que a gente possa fazer o trabalho em grupo em dupla, teria 2 vagas no meu grupo. Se alguém do baleno quiser ir para lá, eu posso recolher os grupos têm que estar equilibrados. Sabe por quê? Vão ter testes nesse curso. Isso, e os testes são basicamente resultado dos exercícios que vocês vão fazer. Quer dizer, está ali. Quem fez o exercício vai sair bem no teste. E os testes é que vão dar os pontos para os grupos. Quem vai ganhar é quem fizer a melhor pontuação. Como os testes são individuais, todos vêm para mim depois. E aí eles já são corrigidos. E aí os grupos têm que ser muito amigos para todos se ajudarem para ter bons resultados nos testes. E isso vai fazer com que vocês progridam. Mas, eu sou meio maquiavélico. O Adonis, por favor. Adonis. Eu achei ótimo isso. Eu gostei muito dessa adrenalina. Eu achei que isso está muito... Desculpa, vou falar por mim, né? Não posso falar por ninguém. Eu estou tentando aprender Esperanto desde o ano passado, desde que voltei de Portugal. Claro, aprendi bastante coisa também, busco o Duolingo, mas eu precisava de alguma coisa assim, mais frenética, sabe? Que realmente, olha, ou você vai, ou você vai. Você não tem alternativa de ficar, se daí eu faço, olha, talvez fim de semana eu não consiga, olha, eu tenho que sair mais cedo, sabe? Não, vai e vai. Então, eu gostei muito desse ritmo, foi legal, eu gostei, foi um super desafio, e mostrou Adonis, que todo mundo foi capaz de fazer. Com tempo curto, não, todo mundo fez. Adonis, sim. Como eu sendo um elemento do grupo baleno, que fui colocado no grupo baleno, eu sugiro que a gente não extinga o grupo baleno, não dissolva nos demais grupos, porque já inicia uma fragilidade da gente. Nós não somos vivos, não somos seres vivos, nós estamos aí 6, porque a gente não se identifica e não trabalha. Agora, se diluir pelos outros, como que já no início entrou de calça curta na festa de... Mas o difícil é agora vocês... se não se unir no início, não houve uma química, certo? Não houve sim, que ninguém conheceu ninguém. Eu não conhecia ninguém. Ninguém conhecia ninguém também do nosso grupo. Mas ninguém conhecia ninguém nos outros? Mas como foi que vocês se identificaram com os seus grupos? Porque eu não entrei nem... Fez um grupo no WhatsApp, a gente fez um grupo no WhatsApp e cada um ficou conversando. Eu estou entendendo que o Evanilson não foi colocado no grupo do WhatsApp. É isso? Então acho que é isso. Entendeu? O Baleno tem que colocar ele. Ainda bem que chegou, Betinha, porque se eu não tivesse chegado aí, eu ficava na contramão. Eu peço que o Grupo Baleno continue, eu quero conhecer os elementos do Grupo Baleno, trabalhar com eles.
Diluir o grupo baleno significa já, de início, fragilizar o meu sentimento de estudar. Gente, quem é do grupo Valendo, que eu estou curiosa, se manifesta. O administrador coloca o Ivanilson lá. O Ivanilson está pedindo para conhecer o grupo, se apresentem. Isso. Eu quero conhecer o grupo Valendo, eu quero entrar no grupo Valendo. Eu hoje estou aniversariando, estou fazendo 70 anos hoje. Parabéns! Parabéns! Mas eu não estou pintando a parede. Gente, Valendo, deixe o presente para o Ivanilson, coloca ele do grupo. Parabéns, Ivanilson! Eu queria que vocês me dessem esse ensejo de hoje eu conhecer o grupo Valendo e trabalhar com eles. Não diluir o grupo Valendo com jacaré, com elefante, não sei o quê. Não. Vamos trabalhar o grupo Valendo. Eu quero ver vocês. Não, a gente tem, eu tenho todo o pessoal do Grupo Baleno comigo aqui, não posso não dissolver o grupo, mas o problema é que os outros grupos foram extremamente interativos, o do Grupo Baleno não. Mas a gente pecou em alguma coisa. Quem se manifestou? Não conversaram. Não se conversaram. Eu não conversei, eu não sei quem são as pessoas, não poder conversar, né? Mas você podia... do purgatório para um espaço melhorzinho, que a gente está no purgatório, agora vocês estão no céu. Então vamos ver essa semana, se vocês vão fazer exercício em conjunto, tá? Se eu identificar as pessoas, eu interajo. Mas só escrever, não existe essa Mas ele não está no grupo do Whats, ele não está no grupo do Whats, está faltando colocar ele no grupo do Whats. Olha, eu trabalho um pouco com informática e tive bastante orientação com o Greg. Greg foi um cara legal comigo, com muita gente também. Eu desenvolvi bastante. Eu já estudei outro idioma no Senac através da mídia aqui da internet. Eu fiz um curso do Senac pelo computador. Quando acabou, não podemos para aula. Mas eu não estou totalmente cego disso aqui, não. Eu sei trabalhar com isso aqui. Eu queria que o pessoal aparecesse e eu entrasse no grupo e começasse a conversar e estudar. Não matem o grupo Baleno, pelo amor de Deus, não matem. Vamos trabalhar. Não, tá bom, ele vai não matem as baleias. A natureza precisa das baleias. Então, as baleias estão muito silenciosas. Bom, vamos lá. O exercício que vocês têm que fazer, ele tem a parte de formação de palavras, ele tem a parte de palavras invariáveis e a parte de versão. Depois, algumas coisas vão sendo incrementadas. Então, tudo isso precisa de consultar. E toda essa consulta, ela está nesse lugar aqui, ó. Vocês têm vocês podem copiar isso e fazer como está aqui, pode copiar para vocês, que aqui estão todas as palavras e vocês podem organizá-las em Esperanto ou em português. Por exemplo, eu quero colocá-las todas em Esperanto em ordem alfabética. Ele já altera e vocês procuram a palavra. Palavras em português, está aqui. Vocês sabem em que lição que elas vão acontecer. Lição 1 e exercício de que lição? É importante vocês saberem as palavras. Tá? Bom, aqui tem um vídeo para mostrar para vocês o que vocês devem fazer ao consultar só esse dicionário que está aqui, só por esse link. Vocês não podem alterá-lo, mas vocês podem fazer consultas do próprio computador seus, nesse mesmo texto, sem precisar copiar. Mas se quiser vir aqui e copiar, é só fazer uma cópia, ele vai cair no seu Drive, você vai ter esse material todo com você. Além disso, você tem aqui o gramatiqueiro, que é uma outra tabela com todas as derivações possíveis, exemplos, os correlativos, tabela inteira de correlativos. Isso aqui não tem nada a ver, isso eu estou fazendo... porque eu faço parte da montagem do meu trabalho aqui dentro. Parte de formação de palavras, vocês têm tudo aqui. Parte de composição de radicais. E por aí vai. Prefixos, todos os prefixos e afixos, prefixos acidentais e tudo mais. Bom, então o exercício que vocês vão fazer essa semana, se organizam,
para fazerem em conjunto o exercício. Podem fazer privativamente, mas depois discutam com seus, ajudem os colegas. Tá? Isso é importante, porque logo no início da aula que vem, a gente tem um teste. Então, nesse teste, ele vai coletar os dados e esses dados eu vou somar como pontuação nos grupos. Então, vocês vão ter que trabalhar para que saiam bem nos testes e o grupo não perca como um todo. Né? Não é cada um que vai perder, é o grupo inteiro. Por isso que é importante esse tipo de manifestação suas. Tá bom? Agora, seria isso a aula de hoje, mas se quiserem discutir, conversar um pouquinho sobre o curso, sobre a metodologia, sobre o que vai acontecer,